Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks, como usar o Microsoft Defender e outras soluções MS. Sou a Márcia, do marketing da Red Belt Security. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Disponibilizaremos um assessment de segurança em Microsoft 365. Fiquem ligados que no decorrer desse Red Talks, enviarei o link para vocês aqui no chat para que vocês possam registrar interesse. Só reforçando que é sem custos. Teremos ao final um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas aí através do Q&A. E agora, vamos ao que interessa. Estou aqui com o Fábio Moura, consultor de segurança em nuvem. Boa tarde, Fábio. Agora é com você. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fábio Moura, sou consultor de segurança da Red Belt e hoje eu vou passar um overview para vocês sobre uma das ferramentas da suíte Microsoft Defender, que seria o Microsoft Defender for Endpoint, tá? Mais conhecido como Microsoft Defender, tá? Nós temos a agenda, né? Que eu vou explicar o que seria o Defender for Endpoint, como a gente protege os dispositivos, a integração dos dispositivos e uma demonstração no ambiente de lab dos alertas que a gente gera através das simulações que a gente tem dentro do próprio portal. Então, o Defender é uma plataforma de segurança da Microsoft projetada para ajudar a prevenir, detectar, investigar e responder às ameaças avançadas. Ou seja, a gente tem duas ferramentas embarcadas dentro do Defender, que seria o EDR, né, e o EPP, que seria o Microsoft Defender Antivírus. A combinação dessas duas ferramentas, a gente consegue monitorar as ações executadas dentro de uma máquina, do dispositivo, né, e através de automações do próprio Defender ou automações que a gente possa criar, ele já executar uma ação, como, por exemplo, a gente tem uma ameaça, a gente pode, você tendo duas ferramentas combinadas, você pode isolar a máquina da rede, então você isola a máquina para você poder trabalhar em cima, resolver o incidente, né? E depois coloca ela de novo na rede. Você tem também a opção de fazer um live response, você consegue conectar via PowerShell e executar uns comandos para você poder, vamos dizer assim, desinfectar a máquina. Ele utiliza a parte de sensores do Windows. Então, ele tem, para você ter o Defender funcionando, você tem que ter o sensor diagnóstico funcionando em conjunto com ele, para ele poder monitorar as atividades na máquina, as atividades do usuário, para poder gerar os alertas. Tá? Ele usa também Big Data, Machine Learning, tá? E sinais comportamentais. Tá? A gente tem esses pontos que a gente pode utilizar para fazer a proteção dos dispositivos. Tá? Eu tenho a parte do EDR em si, tá? Que ele vai atuar fornecendo uma proteção adicional para os artefatos mal intencionados, em conjunto com o Defender Antivírus. Tá? Ele pode funcionar em separado, só que ele funcionando em separado, eu perco as funções de automação do portal. Então, por exemplo, se uma pergunta assim, eu posso ter o Defender, o EDR e outro antivírus? Pode. Mas o que você perde nesse sentido? Você perde as questões de automação. Então, por exemplo, resposta automática você não vai conseguir utilizar e isolamento de máquina você também não consegue utilizar. Tá? Isso ele depende do Defender, que hoje em dia já vem embarcado no Windows 10 para poder exercer essa função. Tá? E quando você utiliza ele com outra solução de antivírus, ele vai funcionar em modo de bloqueio. Tá? Ele fica funcionando em segundo plano, mas continua monitorando. Ele vai te gerar os alertas da mesma maneira. Uma das diferenças é que você não vai conseguir executar uma automação. Você pode ir lá executar a mediação desse risco manualmente, mas não ter uma automação. Tá? Temos também a parte disso, só lembrar a parte que eu pulei aqui, desculpa, da parte de requisitos. Tá? Os requisitos para você utilizar o Defender
na sua empresa, na sua corporação, é a parte de licenciamento, né? Que tem o Defender, Foreign Point, plano 1 e plano 2, tá? Basicamente, a diferença entre o plano 1 e o plano 2 seria a parte de automação, tá? E hoje a gente também tem o Defender for Servers, tá? Que é utilizado para utilização em Windows Server, tá? Tanto o plano 1 como o plano 2. Navegador que ele precisa para você utilizar o portal é o Edge ou Chrome, tá? As versões que são suportadas do Windows é o Windows 10 e o Windows 11 Enterprise e Pro, tá? E o Windows Server 2012 R2 até o 2022. Também é possível utilizar na área de trabalho virtual do Windows e no Windows 365 Cloud, tá? Agora eu vou fazer a explicação para a parte desses pontos que estão aqui no slide, tá? Redução de superfície de ataque. Ele vai monitorar todos os lugares que estão vulneráveis na organização em ameaças cibernéticas. Então, por exemplo, eu posso reduzir a superfície de ataque em fazer um bloqueio de USB, tá? Então, eu posso lá criar uma política que o usuário não vai ter acesso ao USB na máquina. Então, toda vez que ele despertar o USB, ele vai funcionar como se fosse uma GPO. Então, ele não tem o acesso. Então, eu faço esse tipo de bloqueio, tá? Acesso controlado a pastas. O que ele vai fazer? Ele vai ficar monitorando atividades maliciosas e aplicativos maliciosos que tentem acesso a pastas protegidas, tá? São pastas protegidas, ele tem a listagem que já vem por default, por exemplo, Windows, x82, essas pastas mais críticas do sistema operacional. E você pode adicionar pastas que seja pertinente ao seu negócio. Você tem uma aplicação instalada numa pasta dentro do C da máquina, e essa pasta não pode ser alterada. Então, você pode adicionar essa pasta dentro dessa política de acesso a pastas controladas, tá? Eu também tenho a parte de controle de dispositivos, tá? Que ele se integra basicamente no OSR, principalmente por causa de controle de mídia removível. Então, eu consigo ter a política de monitorar o que está sendo feito dentro da mídia removível, tanto o pendrive como um HD externo, ou bloquear esse acesso do usuário. Eu também tenho nessa parte de controle de dispositivos uma parte de controle de impressão, tá? Que eu posso bloquear o acesso de impressão de impressoras que não sejam corporativas. Então, um exemplo bem prático hoje em dia, que está todo mundo de home office, todo mundo, vamos dizer assim, a maioria do pessoal. Você leva seu computador para casa, você tem sua impressora pessoal, então preciso imprimir um documento da empresa. Se você tem essa política habilitada, conforme você espetar a impressora e você mandar a impressora, ele não vai permitir, porque ela é uma impressora corporativa. Então, só imprime a impressão dentro das impressoras corporativas que você determinar. Temos a parte de ponto de exploração, né? Que é o Exploit Protection, que ele vai aplicar técnicas de mitigação e de exploração a aplicativos e processos do sistema operacional. Então, por exemplo, você tem um processo X que ele está executando uma função que não é pertinente àquele processo. Então, ele vai te alertar sobre isso e vai mitigar essa ação. A parte de proteção de rede, né? Que ele é também um recurso da superfície de ataque. Ele ajuda a prevenir que não sejam acessados domínios perigosos por meio dos aplicativos instalados no dispositivo. Por exemplo, os domínios que hospedem golpe de phishing, exploração, conteúdos mal intencionados. Eles vai, através da ferramenta da Microsoft, da inteligência da ferramenta, ele vai detectar isso e provavelmente já tem alguns que já são, vamos dizer assim, uma blacklist, ele já tem isso feito e ele vai, conforme detectando, ele vai bloqueando, tá? Essa proteção ela vai expandir o escopo do Defender Smart Screen para bloquear tráfego HTTPS, tá? Que vai monitorar a reputação da fonte que a pessoa está acessando. Se for uma reputação básica, ele bloqueia o acesso. Temos também a proteção da web, tá? O que ele vai fazer? Ele faz uma filtragem do conteúdo web e de indicadores personalizados que você pode acionar no portal. Ele vai
não é um proxy, tá? Mas ele pode ter uma funcionalidade bem parecida com o proxy. Ele vai monitorar o tráfego que você vai ter e dentro desses acessos que os usuários vão fazer, ele vai monitorar. Opa, esse site aqui não tem uma boa reputação, é perigoso. Então, ele vai lá e bloqueia o acesso. Também temos a parte da proteção de última geração, tá? Ele vai reforçar o perímetro de segurança da rede. Então, a proteção de última geração, ela captura todos os tipos de ameaças emergentes. Além do Microsoft Antivírus, o Defender, né? Ele tem também os seguintes serviços, os seguintes recursos, desculpa. Proteção antivírus baseada em comportamento, heurística em tempo real, tá? Proteção fornecida pela nuvem, que ele vai incluir detecção e bloqueio de ameaças novas e emergentes. Desculpa. E proteção dedicada à atualização de produtos, que ele vai incluir as atualizações relacionadas a manter o Defender antivírus atualizado. Sobre a proteção em nuvem. A proteção em nuvem é uma tecnologia do Defender antivírus que protege instantaneamente e automaticamente qualquer ameaça nova e emergente. Ele vai, para identificar essas ameaças, ele utiliza conjunto de dados da Microsoft, tá? O Intelligent Security Graphic, com o sistema de inteligência artificial, tá? Orientado por Machine Learning. Então, ele vai ficar monitorando a web, todo o ambiente da internet, e quando ele detectar alguma ameaça nova ou um perigo novo, mesmo que você não tenha essa configuração no seu Defender aplicado, como é a proteção em nuvem, ele detectou para um usuário e já vai aplicar para todos, tá? Então, por exemplo, surgiu um novo ransomware, ele detectou em uma máquina, ele já vai pegar isso e jogar para todo o portal, e o portal vai replicar para as máquinas dos usuários. Mas esse ponto, só salientando que esse ponto de proteção em nuvem e última geração, basicamente, eles só vão funcionar se o Defender antivírus estiver como o antivírus principal na máquina, tá? Se tiver aquele cenário que eu falei anteriormente, você ter só o Defender for Endpoint funcionando como EDR e uma outra solução de antivírus, essa proteção ali não funciona. Ele depende exclusivamente da integração do Defender antivírus com o Defender for Endpoint. A proteção contra a adulteração. Ele vai, durante alguns tipos de ataques cibernéticos, os atores ruins tentam desabilitar recursos de segurança, como desabilitar antivírus, tá? Eles tentam fazer desabilitar esses recursos para facilitar eles inserirem malwares dentro da máquina para poder controlar o dispositivo ou extrair dados, tá? Essa proteção ele vai ajudar a que esse tipo de ataque não ocorra, tá? Então, com essa proteção, o que a gente consegue proteger? O que a gente coloca para funcionar que o atacante não consiga desabilitar? Então, é a proteção contra vírus, ele não consegue desabilitar, proteção em tempo real, monitoramento de comportamento, proteção antivírus, tá? Propriamente o antivírus, proteção entregue em nuvem, remover atualizações de segurança, tá? Então, ele pede dele ir lá no Defender, por exemplo, saiu uma atualização de segurança que está bloqueando que ele execute o aplicativo, o malware que ele quer executar. Então, eu vou lá e vou remover essa para uma anterior, deixar uma anterior. Ele não permite isso, tá? Desabilita as ações automáticas, tá? Suprime, ele não permite ele suprimir a notificação de segurança do aplicativo e desabilitar a verificação de arquivos de rede. Vamos falar agora sobre bloqueio à primeira vista. Ele vai se integrar, basicamente, com o bloqueio de última geração e proteção em nuvem, tá? Então, como que ele funciona? Ele vai bloquear acesso a um recurso ou uma ferramenta, alguma aplicação que ele detecte algum malware
isso ele vai executar em segundos, tá? Então, você vai lá, você abriu um arquivo, tem um malware por baixo dele. Ele vai lá e já bloqueia na hora, tá? Eu vou entrar aqui no acessar o portal para mostrar para vocês a cara do Defender e uns alertas que eu gerei numa máquina de teste através da simulação do próprio portal, tá? Só um momentinho que eu vou compartilhar novamente a tela. Só aproveitando enquanto isso, pessoal, para falar que eu disponibilizei aqui no chat o link do assessment, tá bom? Já tá aparecendo a tela já? Sim, sim, tá aparecendo aqui, Fábio. Tá bom. Essa daqui é o portal do Defender em si, tá? Como eu expliquei no começo, a gente tem a suíte hoje, a Microsoft 365 Defender, que ela conta com algumas ferramentas. Microsoft Defender for Endpoint, o Defender for Identity, tá? Que os mais antigos, que é o Azure ATP ou o antigo ATA, o Defender for Cloud, que é o antigo Azure Security Center, e o Defender for Cloud Apps, que é o antigo CAS, tá? Então, aqui é a página inicial. Deixa eu vir aqui na parte do Defender em si, tá? Temos a parte dos dispositivos, que onde ele vai te mostrar o nome da máquina, se ela está num domínio ou no workgroup, tá? O nível de risco que essa máquina está apresentando, o nível de exposição, sistema operacional, versão, se o sensor do Defender está ativo e se ela está com onboard, e a onboard que seria quando você faz a integração do dispositivo, tá? Que eu vou, na parte aqui, eu já vou mostrar para vocês na prática. E a última vez que ela foi vista online. Deixa eu vir aqui para a parte de onboard. Para fazer a integração dos seus dispositivos no Defender, podemos selecionar o tipo, né, do sistema operacional e o método de implantação. Então, atualmente, eu consigo fazer um script local, tá, que você roda no PowerShell com permissão de administrador, GPO, System Center, tá, e o Intune, tá, e tem os scripts de integração para VDI, tá. Atualmente, os mais utilizados seria o script local, para quem não tem o Intune ou o System Center implantado no ambiente, e o Intune, tá? Hoje em dia, o que mais tem sido utilizado é o Intune. Você consegue fazer a integração do Defender com o Intune e do Intune com o Defender. Então, você executa esse arquivo na máquina e depois você executa esse comando para você testar a integração do dispositivo. Tá? E, ao mesmo tempo, se você tiver, aquela máquina não vai ser mais utilizada, eu vou trocar a máquina. Então, o ideal é sempre você fazer o offboard da máquina, tá? Para você não ter, porque assim, o Defender ele mantém as informações. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho a parte de retenção de dados, tá? Por padrão, ele vem habilitado em 180 dias, tá? Mas você pode diminuir aqui conforme a necessidade e compliance da sua empresa. Então, se você remove o dispositivo e não faz o Office, você pegou o notebook que deu um problema, vai ter que sair da rede. Então, vai ter que ser substituído o dispositivo. E ele está integrado no Defender. O ideal é você remover, fazer o offboard dele para ele não ficar aparecendo nessas informações, tá? Aí você vai sujar a sua base de informações do Defender.
dentro da parte do Defender, no painel do 365 Defender, nós temos as informações do painel de gerenciamento de vulnerabilidade. Então, ele vai te dar um score de exposição das suas máquinas, tá? As recomendações de segurança para você aplicar nessas máquinas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse daqui. Então, o que ele vai te falar nessa recomendação? A descrição, tá? O número de vulnerabilidades, se tem algum dispositivo com exposição, tá? Então, aqui eu tenho 1 de 4. O impacto que você tem naquela pontuação que eu mostrei anteriormente. Ele vai te mostrar o dispositivo que está exposto. Tá? Esses aqui estão para fazer instalação, não foi feita instalação, foi a última vez que foi visto, foi aqui. E também ele te mostra os CVEs que são relacionados a essa exposição que ele está te dando como uma recomendação de segurança. Eu posso abrir a página do dispositivo, então do Defender, ele vai te dar as recomendações, que é aquela que estava anteriormente. Quais são os CVEs que referenciam a vulnerabilidade e os dispositivos para você fazer a instalação. Tá? Aqui um ponto que a gente não tem ainda no Defender, que eu tenho aqui a parte de Request Remediation. Tá? Eu ainda não consigo, atualmente, aplicar essa política diretamente do Defender. Tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu tenho que fazer, né, a requisição, vou colocar a data, a prioridade, as notas, e vou atribuir. Isso ele vai lá para o portal do Intune, na parte de administrador de tenant, desculpa. Lá alguém vai pegar essa demanda e vai fazer essa atualização via Intune. Então, voltando aqui. Então, eu também tenho aqui também um Security Score especificamente para os dispositivos. Tá? Os últimos eventos dos 7 dias. A distribuição com exposição, eu tenho também os softwares em vulnerabilidade, porque aqui eu tenho no inventário ele faz o inventário dos softwares que estão instalados no dispositivo. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de teste e nessa máquina eu subi ela zerada e instalei as aplicações. Então, eu instalei Notepad++, eu instalei o Adobe, instalei o 7-Zip, o WinRAR, para poder gerar insumos para a gente verificar. Então, eu também consigo acessar o dispositivo, o software. Ele vai dar o fabricante, quantas máquinas ele está instalada, se ele tem alguma exposição, tá? Sistema operacional que ele roda e os dispositivos que ele tem instalado. E também embaixo daqui os top vulneráveis, eu vou ter os dispositivos que estão expostos, tá? Aqui para a linha de tempo. Esse aqui foi um exemplo naquela máquina que eu fiz que eu estou utilizando como lab, eu fiz a instalação do Adobe. Então, eu baixei a instalação do Adobe normal, sem nenhuma customização, e ele instalou o McAfee junto. O que eu fiz? Eu fui lá e fiz a remoção. Então, ele vai mostrar isso para mim. Que tem uma vulnerabilidade referente ao McAfee, tá?
Mas isso aí está instalado, mas ele está do que foi executado. Que nos dispositivos, pegar esses meios dispositivos, os outros estão obsoletos, tá? São só para lab mesmo. Então, o que ele vai mostrar quando você expande o dispositivo? Quantos incidentes abertos ele tem, quantos alertas, nível de exposição, nível de risco. Se ele está num domínio ou num grupo de trabalho, sistema operacional, versão, compilação. Esse estado da integridade é se o sensor que a gente instala na máquina está ativo, está transmitindo informação. O endereço IP, o status da integração, se ele está integrado ou não. Gerenciado por. Aqui, se a gente tivesse o System Center gerenciando as máquinas ou Entune, ele estaria mostrando aqui, tá? O registro do MDE para o Entune. Qual foi a primeira vez que ele foi visto? A última vez? A parte de SPN e associação. Tá? Dentro do... Na parte aqui central, eu tenho a parte de alertas. Esses alertas, vou mostrar para vocês, eu gerei esses alertas através da parte... o próprio Defender, ele tem... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui essa parte de tutoriais e simulações. Onde eu tenho vários arquivos e scripts de PowerShell para a gente executar e você vê o Defender tomando ação, gerando alerta para você, por exemplo, demonstrar para o seu time, fazer um treinamento, tá? Então, você tem como ter essa visualização. Então, eu gerei esses alertas, eu fiz esses tutoriais, essas simulações, para gerar insumo para mostrar para vocês lá no dispositivo. Só que eu tenho a parte de alertas, tá? Eu vou só mostrar por cima agora, depois eu vou mostrar para expandir, para ir mostrando para vocês. Tem uma parte de cronograma, que na tradução em português que é cronograma, mas seria a timeline, né? Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, porque esse aqui ele fica monitorando tudo que é executado na máquina, tá? Então, por exemplo, eu tenho a máquina, ela é uma VM do Azure. Então, vou abrir esse aqui para vocês verificarem o que ele fez. Tá? Então, ele monitorou a WinXGXZ, tentou controlar o pré-shutdown do Service Sense. Tá. Então, o que ele te mostra? Ele vai te mostrar tudo o que foi executado. Então, o nome do processo, tempo de execução, o caminho, o nível, o tipo de privilégio, a ID do processo, o comando que ele executou, o caminho completo, quem é o emissor do arquivo, ele vai expandindo, tá? Tudo que você for executar dentro desse arquivo, ele vai expandindo. Então, aqui, ó, ele já tem um ID de processo diferente. Ele já está executando outra linha de comando. E vai abrindo novamente. Então, ele vai criando essa árvore de tudo que aquele processo está executando, tá? Isso tanto para um processo legítimo como um processo de ataque, tá? Ele vai monitorar nesses dois sentidos. Temos também a parte de recomendação de segurança. Agora, lá no painel, ele tem a recomendação de segurança voltado para todos os dispositivos que você tem. Quando você entra no dispositivo, você tem a recomendação de segurança baseada no dispositivo. Então, qualquer um que você aplicar, você mostrar, ele vai te dar a recomendação, tá? A parte de recomendação, por exemplo, esse aqui eu já consigo ter aqui a parte de recomendação que executar, tá? Para desabilitar o Password Manager.
E eu posso aqui também abrir a página full da recomendação. Que ele vai te dar os dispositivos, remediante, e se tiver alguma relação com o CVE, ele vai abrir mais a nova aba aqui, tá? Esse caso não tem. A parte de inventários da máquina, tá? Ele vai listar ações que tiver instalada na máquina. As vulnerabilidades descobertas dentro do dispositivo, nesse caso ele não descobriu nenhuma. Parte de recursos avançados que não está habilitada. E agora a gente tem também a parte de atualização de segurança ausente. Então, ele vai verificar os cabeças de segurança da Microsoft que estão ausentes da máquina e vai te disponibilizar aqui. Agora nós vamos voltar lá para a parte do alerta, que eu vou expandir um para mostrar para vocês, tá? Antes de ir para lá, eu comentei com vocês no começo que para você ter todas as funcionalidades do Defender for Endpoint funcionando, o ideal é você ter o Defender Antivírus habilitado no Windows. Por quê? Porque eu tenho funções, por exemplo, isolar dispositivo. Eu só consigo fazer isso se o Defender Antivírus estiver habilitado. Tá? Então, por exemplo, teve um ataque na máquina e eu preciso isolar ela da rede para não infectar para mais nenhuma. Então, eu vou, seleciono isolar da rede, faço todo o processo que eu tenho que fazer, removo, soluciono, eu mitigo a ameaça que está lá. Voltou ao normal? Eu vou lá e volto lá para a rede. Esse iniciar sessão de live response eu também não consigo executar, tá? O que seria esse live response? Ele vai criar um shell com a máquina, uma conexão remota de PowerShell, e você vai executar comandos bases para você poder mitigar a ameaça que você tem nela. Eu também consigo coletar o pacote de investigação, que é para ter as evidências para poder analisar, executar uma verificação de antivírus, perguntar aos especialistas do Defender. Essa parte a gente consegue executar se você tem o plano P2. Então, com o plano P2, eu tenho essa opção de surgiu uma ameaça, eu não consegui solucionar, o pessoal do meu SOC não conseguiu, eu posso mandar essa pergunta para o pessoal do especialista da Microsoft. Se eles já tiverem, eles vão te responder, se eles vão pesquisar e vão te responder. Mas isso só funciona mediante o plano P2. A parte de você excluir o dispositivo e habilitar o modo de solução de problemas, também vinculado ao EDR com o Defender Antivírus. Deixa eu pegar aqui um alerta para mostrar para vocês. Vou pegar esse aqui. Deixa eu fazer um filtro aqui, pessoal, para só um momento, fica mais fácil. Então, vamos pegar uma parte de evasão de defesa. Vou pegar esse aqui. Só voltar aqui para explicar uma coisa melhor. Vou explicar. Na parte de alertas, o que eu vou ter? Eu vou ter o título, a gravidade, o status, se ele é novo, se ele foi resolvido, ou se ele está em resolução. A categoria, tá? Então, eu vou ter acesso credenciais, evasão de defesa, descoberta, execução, acesso inicial, tem movimentação lateral, tá? A entidade, que seria a máquina e o usuário, a fonte e a origem, tá? A fonte, ponto de extremidade, que seria a máquina, e a origem do ponto de extremidade. A primeira atividade, o status da investigação, tá? Tem uns que ele prefere citar, esse aqui ele não tem suporte para esse tipo de alerta.
Esse aqui ele está esperando o dispositivo para poder executar, tá? Ele não está no estado porque a máquina está desligada, tá? Parcialmente remediado, tá? Que ele executa uma parte, mas ele necessita que você complete a ação. E tem o totalmente remediado, que é a ação automática. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou pegar um de... Deixa eu ver aqui um teste para mostrar para vocês. Ó, esse aqui de processo. Expandir ele. Então, na parte de detalhes, ele vai te dar a classificação do alerta, tá? O estado da alerta, ele está sem classificação. Você consegue colocar uma classificação para o tipo de alerta. Não está designado. Então, por exemplo, eu estou 4 funcionários aqui. Dois vão monitorar os alertas, 2 fazer a resolução. Então, eu consigo pegar, ou você pode pegar e segregar por tipo de alerta. Um vai mexer só com parte de entidade, um só com parte de malware. Você consegue pegar esses alertas e atribuir para os usuários. O tipo de alerta ele não tem classificação, não tem classificação do MIT. Incidentes ele está disponível do lado. Aqui a parte de recomendação. Esse se não tem, deixa eu ver se ele tem uma recomendação de próximos passos. Então, aqui, o que eu consigo verificar? Acima são as identidades que ele pegou esse alerta, então seria positiva essa VM01 e o usuário lab admin. Tá? Então, aqui, eu consegui expandir e verificar o que ele fez. Então, ele pegou esse arquivo e tentou executar a elevação. Aí ele vai para o Explore, tentando utilizar o usuário. E aqui, esse alerta ele é um alerta que a gente gera para uma execução de um arquivo do Word. Tá? Ele pega esse arquivo e vai dar um ponto bate. Então, aqui, ele vai te dar a execução de todo o caminho que foi feito. Então, ele executou aqui e abriu o PowerShell. Ele vai executar o comando. No final do comando, ele vai ter um notepad, tá? Através do CMD, ele abre esse notepad para te dar uma na tela que ele executou a situação. Deixa eu ver se tem algum outro aqui mais importante para a gente verificar. E fica maior. Fábio, desculpa te interromper. Você está me ouvindo? Aqui tá falhando um pouco. Não sei se é a internet aí. Entrei aqui para fazer um teste. Tá, deixa eu aguardar.
Vocês estão me ouvindo agora, Márcia? Sim, agora eu tô. Eu acho, então, talvez interessante, Fábio, você retomar um pouquinho, porque estava ver aqui a internet, aí eu vi que não. Então, se puder só Você estava lembra dando mais ou menos uma onde cortada aí começou a no falhar? áudio. Olha, vamos lá, acho que questão de 1 minuto, mais ou menos, estava dando esses cortes. Então, se puder só voltar um Tá, eu vou voltar a explicar esse alerta pouco novamente, atrás. Tá bom, bem. tá? Então, voltando, pessoal, problemas técnicos resolvidos. A gente está tratando aqui de uma parte que ele detectou como movimento lateral, tá? Então, aqui nesse caso, ele tem a categoria, ele tem a referência no Mitre, como foi detectado pelo EDR no Defender, tá? E aqui ele tem a parte do incidente. Nesse caso, ele não tem uma resolução automática, tá? São alguns casos, a maioria deles ele tem a resolução automática, mas como eu fiz aí, dependendo do licenciamento que vocês tiverem. Então, aqui voltando, ele tem todo o caminho que vai ser executado. Os comandos de PowerShell que ele executa. Então, eu consigo ir expandindo e verificando, ele dá o chá do arquivo, né, o hash. Então, eu consigo, se eu selecionar aqui, ele vai mostrar todo o script que foi executado, tá? Aí aqui, ele vai tentar fazer essa execução desse backdoor, que te dá o tipo do arquivo. Então, aqui, ó, ele já pegou e jogou tudo em quarentena, que ele achou. Ó, esse arquivo, 82 cursos, então ele já foi e já jogou para quarentena, tá? Então, isso é a proatividade do Defender, da automação, daquele da execução dele de bloqueio à primeira vista, aquela parte de monitoramento em tempo real, ele executando aqui. Aqui você consegue abrir todo o caminho que foi executado, tá? Tem um alerta aqui, quero mostrar só mais esse para vocês. Vou pegar um de malware. Nesse caso, ele também não tem a informação do Mitre, tá? O que ele já executou? O detectão do status é o blockage que é utilizado pelo machine learning do Windows Defender, tá? Do antivírus. Aí ele vai te dar também todo o caminho da execução. Então, o arquivo que ele tentou executar, o hash do arquivo, com qual usuário que ele tentou executar, com o usuário system. Ele vai te dando todo o caminho, todo o processo que o aplicativo executa, ou malware, ou qualquer outro arquivo malicioso, para poder executar a ação maliciosa dentro da sua máquina. Tá? Aí, basicamente, seria essa questão isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agora a gente fica aberto a perguntas, Márcia. Opa, maravilha, Fábio. Obrigada
aí pelo conteúdo apresentado. Pessoal, só reforçando que esse conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Disponibilizei aqui o link do assessment, tá bom? Para que vocês possam registrar o interesse. Vamos lá, as perguntas. Deixa eu abrir aqui o Q&A. Temos aqui a pergunta da Silvana. É possível associar os rótulos de classificação de dados com os recursos de proteção, níveis de controle do MS Defender? Você diria os rótulos de confidencialidade no Defender? Não, porque o Defender ele vai monitorar a máquina em si, né? Ele não vai monitorar os arquivos. Para você utilizar esse rótulo de confidencialidade, você teria que usar o próprio MIP, né? E o DLP. Isso que são ferramentas, por exemplo, o DLP é uma ferramenta do Defender for Office 365, tá? Que vai pegar mais a parte de e-mail e colaboração. Mas aqui nesse caso eu não vejo, porque você está mexendo com máquina em si, né? Aplicação, execução de aplicativos, não de arquivos em si. Não sei se eu respondi, tá? Certo. Aí ela fez uma outra pergunta na sequência. Quais os tipos de recursos do Microsoft Defender? Quais os tipos de recursos que o Microsoft Defender tem de acordo com os tipos de licença da Microsoft, E3 e E5? Tá. O Microsoft Defender, o For Endpoint, ele tem um licenciamento próprio, tá? Que é o plano 1 e o plano 2, tá? As outras ferramentas, porque assim, a gente tem o Microsoft Defender 365, que é uma suíte, que tem várias ferramentas dentro. No Defender for Endpoint, que é o EDR, que a gente fala, costumamente a gente fala como EDR, desculpa, ele tem o Defender for Endpoint, plano P1 e plano P2, que são específicos para ele, tá? As outras ferramentas vai depender. Tem ferramenta que eu cubro com o E3 e o E5, tem ferramenta que eu não cubro, que é o caso do Defender. Então, por exemplo, o E3 eu teria o Defender for Office 365, que é o antigo EOP, para o pessoal entender, e tem o CAS, mas não com todas as funções. Eu tenho, assim, teoricamente, tudo que é E5, não, 365 E5, ele vai ter todas as funções habilitadas, junto com o plano P2. Mas, assim, licenciamento a gente que é mais técnico, a gente entende um pouco. Isso aí é um mundo à parte, né? Vocês que trabalham com Microsoft sabem que licenciamento, acho que às vezes é mais complicado que ferramenta. Então, é complicado o licenciamento. Certo. Temos aqui a pergunta do César. Quais licenciamentos são contemplados o uso do Defender for Endpoint? Entrando aí no universo de licenciamento. A Defender for Endpoint ele tem tem uns planos específicos, como eu comentei anteriormente. O Defender for Endpoint plano 1 e plano 2. E para você utilizar em servidores, você tem o Defender for Server, também plano 1 e plano 2. Esse é um licenciamento novo, tá? Não tem muito tempo. Eu entendo, assim, esse eu não entendo profundamente. Eu não saberia dizer exatamente o que cada um, que a diferença de um para o outro. Mas os outros, sim. Certo. O César, ele fez outra pergunta na sequência. A contenção dos dispositivos também ocorre de acordo... também ocorre caso a máquina tenha outro antivírus como primário? A questão de isolar o dispositivo, não. Você tem que ter o Defender como primário. A contenção seria o isolamento. Assim, são duas funções bem específicas que você só consegue ter se você trabalhar em conjunto com o Defender antivírus. Nada impede que você trabalhe com outro antivírus, tá? Não impede. Ele vai funcionar, tem documentação, tanto da parte de antivírus como a parte da Microsoft que fala que funciona. Eu já vi funcionar, tá? Só que você perde essas funcionalidades. Por exemplo, a contenção, que seria o isolamento, e o live response. Isso aí você não consegue, porque ele precisa da interação do Defender ativado na máquina para poder executar. Certo. Temos uma pergunta aqui do Sandro. O que não pode faltar em um processo de implementação do Microsoft Defender for Endpoint? Olha, você tem que ter um plano bem
detalhado para você poder executar, porque você tem a parte de pré-requisitos, você tem a parte de builds, por exemplo, no Defender ele te fala assim, eu preciso ter o Windows 11 ou Windows 10 Pro ou o Enterprise. Só que assim, hoje em dia o Defender Antivírus ele vem embarcado com o Windows 10. E quando você mais utilizar um build mais novas, mais recursos você tem. Então assim, vamos dizer que hoje em dia, para você ter o Defender minimamente funcionando no Windows 10, você teria que ter no mínimo as máquinas do Windows como o 1909. Então você tem que ter o planejamento, questão de licenciamento, você tem que ter o planejamento das builds das máquinas, elas estarem atualizadas para você ter uma cobertura e uma prevenção maior da ferramenta. Você precisa verificar a questão do licenciamento em si também. Você precisa planejar qual método de integração você vai fazer. Então, você tem que ter a integração. Por exemplo, você tem Intune no seu ambiente? Se você tem Intune no seu ambiente, você consegue integrar ele, tá? Você tem CAS no seu ambiente, que seria o Defender for Cloud Apps agora, você consegue integrar ele no CAS. Então, o CAS já vai gerenciar. Por exemplo, você tem o CAS, você tem o Intune e o Defender for Endpoint, você vai pegar todos esses logs e gerenciar no CAS, ele vai te correlacionar lá, tá? Você tem que ponderar qual o método de implantação que você vai ter dependendo do seu ambiente. Então, você pode usar GPO, você pode usar o próprio script em si, de executar na máquina manualmente. Se você tem System Center, você pode distribuir pelo System Center. Se você tem Intune, você pode distribuir pelo Intune. A recomendação, tá? A gente sabe que nunca acontece, mas assim, o ideal é você tentar trabalhar com o máximo de ferramentas que você consegue integrar. Então, você tendo o caso em cima, você integra o Defender for Office 365, você integra o Intune, você integra o Defender for Identity e o Defender for Endpoint, tá? E lá você correlaciona todos esses alertas para você ter um insumo melhor, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Maravilha. Temos aqui a pergunta do Fábio. Gostaria de saber sobre a convivência entre o Defender e o antivírus McAfee, instalado em servidores, inclusive no Windows Server 2012. Exclusivamente para o Windows Server, né? Ele vai funcionar, tá? Você tem a instalação para o Windows Server, mas a instalação ela é diferente de uma instalação para uma máquina, você precisa instalar um agente, fazer toda a configuração. Eu não tenho casos de uso, eu não participei de implementação ou ouvi casos de uso do Defender for Server com o McAfee. Mas pelo que eu li, pelo que conversei com várias pessoas, funciona. Não teria problema. Mas é aquela questão que eu falei, você não vai ter essas funções automatizadas, né? Vai funcionar só como um EDR te alertando, tá? Ele não vai ter essa função de mais automação que ele tem com a integração com o Defender. Mas também teria que ver se teria o Defender para o antivírus, né? Desculpa, para o server. Do 2012, se eu não me engano, eu acho que tem como instalar, tá? Eu não estou lembrado, mas aí teria que ter essa integração também. Certo. Temos uma outra pergunta aqui, anônima. Após identificar um script, arquivo ou hash como malicioso que não foi bloqueado automaticamente pelo Defender, como podemos bloquear ou definir como malicioso manualmente? Então, você tem a opção, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só lhe abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim, sim. Tá, deixa eu só expandir aqui. Eu tenho uma parte que eu adiciono os indicadores, deixa eu achar aqui. Uma parte de configuração, eu tenho aqui a parte de indicadores. Então, aqui, eu posso adicionar o hash do arquivo e colocar como permitido ou como bloqueado. Tem casos que eu já vi que o pessoal da equipe já pegou, que tem um arquivo que ele estava pegando o hash e bloqueando. Aí, o que foi feito? A gente colocou ele no indicador, mas como ele permitido. Então, eu consigo criar indicadores para hash de arquivos, endereço de IP, URL, domínio, certificado, se eu consigo importar uma lista em CSV com essas informações. Então, aqui que eu gerencio. Como eu também
a parte de... Eu posso colocar uma pasta de exclusão, tá? A parte de filtragem de conteúdo web, eu consigo adicionar aqui também, eu posso uma URL que eu quero adicionar. É que ela não está habilitada, tá? Mas eu consigo colocar uma URL que eu queira bloquear, que ninguém pode acessar. Mas você consegue sim. Você identificando, você só vai ter o trabalho. Mas quando você identifica lá no alerta, você tem a opção de já copiar esse hash e já jogar para cá. Você criar um indicador dentro do próprio alerta. Mas você consegue sim. Você pode tanto colocar no indicador de um falso positivo, de um arquivo que você sabe que é verdadeiro, foi desenvolvido pela sua corporação, mas ele está entendendo como um risco, você pode colocar ele como permitido ou como um bloqueado. Certo, maravilha. Bom, acredito que não temos mais perguntas. Obrigado novamente, Fábio. Obrigada a Eu que todos pela agradeço. participação. Novamente, o link do Assessment está aqui no chat. O conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que em breve divulgaremos aí os próximos Red Talks. E caso tenha alguma outra dúvida, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos.